Voltando ao caso da platibanda de São Paulo, qual o problema com a vibração? Para você, Vicente, fissuras, se tivesse ocorrido já com proteção mecânica aplicada, como se daria a manutenção? Poderia ser feito por cima da proteção mecânica ou deveria ser retirada para fazer a correção? Eu não vi quem pergunta. Desculpe, eu não consigo descobrir quem te perguntou isso, Vicente. Tem aqui, ó. Não, é que a pessoa não colocou o nome, só tem o telefone. É do telefone que começa com 96828. 021 96828. Bom, senhor 96828, prazer em conhecê-lo, meu nome é Vicente. É o seguinte, no caso da platibanda, eu não sei se havia fissurações anteriores ou não. Eu sei que o outro produto que foi primeiramente aplicado, ele foi aplicado com véu de poliéster, né? Então ele foi estruturado e mesmo assim acabou apresentando aquela patologia. A outra parte que você me pergunta, da questão da proteção mecânica, cai sempre naquela situação, as circunstâncias da obra. Aquelas circunstâncias elas são muito peculiares, porque você está numa área central da cidade, né? Não pode ficar quebrando, gerando resíduo. Então, eu diria o seguinte, mesmo que tivesse uma proteção mecânica, que ela tivesse com algum problema, colocaria o véu em cima e faria uma nova impermeabilização, tá? Levando em consideração, até em contraponto àquela situação que foi mostrada aí no filme hoje mais cedo, das camadas sobrepostas, impermeabilização em cima da marquise, que esse sistema é um sistema de baixíssima espessura e de baixíssimo peso. Então, ele não vai influir em nada em termos de peso, de sobrepeso na marquise. Não teria esse problema, tá? Você poderia só repetir, ver se eu respondi tudo? Faltou alguma coisinha? Não, acho que você respondeu tudo. Tá, então, caro 96826, espero que eu tenha... 829, ela está me corrigindo aqui. Espero que eu tenha respondido tudo. Se ficou alguma coisa, manda um zap aí que a gente complementa, não tem problema nenhum, tá? Todas essas perguntas que estão sendo feitas, depois elas vão ser passadas para os palestrantes e eles poderão responder vocês por e-mail com mais detalhes. Vani, o Jordi pergunta para você, por que não continuar aplicando as mantas Texas com plástico pegante comum, sem ser do tipo massa, no tradicional sistema flutuante? Quem é Jordi? Jordi está lá atrás. Tudo bem? Ó. Na verdade, essa é uma opção de aplicação. Em nenhum momento nós invalidamos o sistema de aplicação flutuante. A sua pergunta é muito importante, muito relevante, pelo seguinte: quem conhece a Texas sabe que até cerca de 2 anos atrás existiu uma intransigência por parte do ex-proprietário, do senhor Cunha, em fazer aplicações aderidas. A atual gestão, bem como a atual orientação técnica, o nosso diretor técnico está aqui presente, o Marco, nós não temos nenhuma restrição quanto ao sistema 100% aderido. Pelo contrário. Eu acho que é até inegável dizer que nos últimos 25 anos, com tanta metragem de sistema aderido por aí, seria leviano da nossa parte falar que não funciona. Funciona. Então, dentro do mercado de mantas aderidas, nós estamos oferecendo uma solução inovadora, mas não invalidamos a aplicação flutuante de forma alguma. Tanto que na Europa a aplicação é feita flutuante, porém com dupla manta, um pouco diferenciado do Brasil. Eles fazem uma aderência de uma manta glass, 100% aderida, e em cima dessa manta glass, uma manta poliéster 100% flutuante. Nós temos aplicadores Texa que são muito atuantes e que operam há 20, 25 anos, 30 anos com sistema 100% flutuante, nunca tiveram problema e utilizam manta de polietileno. Então, assim, eu gostaria de esclarecer e até me desculpar com vocês que em nenhum momento a minha abordagem foi criticando ou não atestando que o sistema flutuante é bom.
Eu só acredito que todas as opções são boas. Não existe sistema ou produto perfeito. Existe projeto bem elaborado. Então, se naquele projeto, com a tua mão de obra, e isso é uma característica pessoal minha, eu reforço muito a questão de treinamento de mão de obra, porque eu já trabalhei em vários segmentos, inclusive trabalhei na Weber, que está aqui hoje. Mão de obra é crucial. Mão de obra é crucial. Então, se você confia na sua mão de obra para fazer um sistema flutuante, faça. Agora, não é toda mão de obra, e quem está aqui tem empresa de aplicação sabe, está apta a executar um sistema flutuante. O sistema 100% aderido, ele é mais fácil de ser executado, ele é mais à prova de erro, ele aguenta mais desaforo. O sistema flutuante não aguenta desaforo. Então, de forma alguma, eu invalidei o sistema flutuante. Eu só ofereci uma opção de sistema 100% aderido. Desculpe se a impressão foi essa, a intenção não foi. O Márcio Moreno, da Gafisa, pergunta para a Leonilda. No caso de infiltração em laje de piso do térreo para o subsolo, quando não se conhece a origem da infiltração na manta asfáltica, qual o tratamento definitivo sugerido? Bom, dentro daquilo que a gente tem experiência de mercado, se a gente for optar pelo tratamento da causa e não do efeito, o tratamento sugerido em princípio, tentar verificar pela parte superior, onde efetivamente está aplicado o sistema de impermeabilização. Primeiro, pesquisar pontos falhos, se possível, e dependendo da análise das condições da impermeabilização existente, fazer os devidos reparos. Não havendo condição de identificar esses pontos, se efetuar a remoção total da impermeabilização existente e se refazer uma nova impermeabilização. Quando eu falei para vocês a questão da injeção pela parte inferior, ela traz alguns benefícios, evita esse quebra-quebra todo, a remoção de todo o que está sobre a impermeabilização, mas o tratamento está sendo aplicado no efeito e não na causa. Então, o sucesso dessa injeção ele vai ser pontual, naquela fissura ou naquela falha onde houver a injeção, nós vamos obter um sucesso, mas a água pode aparecer em novos locais. O que normalmente acontece é que o pessoal que opta por essa solução vai cercando as saídas de água, até chegar a um ponto que a área estabiliza, mas sempre se tratando o efeito, não a causa. A causa só é tratada se a gente refizer a impermeabilização que estiver apresentando deficiência. A Leonilda pergunta para a Fani. Vocês têm disponíveis ensaios de aderência da manta com asfalto adesivo sobre argamassa de regularização convencional? Fizeram ensaios de tração das emendas entre mantas aderidas com esse tipo de asfalto? Nós temos ensaios internos em cima de todos os requisitos de manta. Estamos na fila de alguns laboratórios para alguns ensaios externos. Temos ensaios de arrancamento, sim, e, como eu disse, seria muito leviano dizer que as propriedades do elastomérico frio não são exatamente as mesmas do quente se a gente não tivesse certeza desses resultados. Agora, é uma questão de opção de aplicação, pura e simplesmente. Performance técnica, química, física, mecânica são exatamente, diria até que superiores em alguns casos. Ok, obrigada. Para o Vicente, eu quero perguntar, o sistema de impermeabilização que você aplicou lá no Museu da Palavra Portuguesa, da Língua Portuguesa, lá em São Paulo, você aplicou em cima de uma laje que sofreu um incêndio, então teve uma temperatura bastante elevada. Isso influenciou, ou poderá influenciar a sua impermeabilização, a durabilidade da sua impermeabilização no futuro? Não vai haver nenhum problema, até porque nós tomamos cuidado de fazer uma boa estucagem com o HM 1135, então não vai trazer problemas, não. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Tem mais uma pergunta para a Fani.
Da Fani? Não, da Fani para a Leonilda. O gel acrílico perde água ao longo do tempo e, com a perda de água, ele pode retrair. No caso de injetar gel acrílico atrás de uma parede de concreto num ponto acima do nível d'água, a umidade pode abaixar? Não, o gel acrílico ele não perde de água, ele não retrai, ele se mantém estável. Ele tem a capacidade de expansão em contato com a água. Muito pelo contrário, o efeito é justamente o contrário. Ele consegue uma expansão de até 150% se em contato com a água. Feita essa expansão, ele não retorna, né, não perde a água, ele permanece estável em função dessa expansão. A última questão. Já foi? Já mudei. Tem mais alguma a última coisa? perguntinha que eu não... Não. Era isso. Ok. Para a Fani, para Texas, na aplicação tanto a quente quanto a frio, os EPIs para os aplicadores são o mesmo? Quem perguntou foi o Marco. Os EPIs referentes à execução de serviço, sim. Os EPIs referentes à execução de serviço em alta temperatura são desnecessários, certo? Porque você não tem alta temperatura. Então, os EPIs usuais, sim, são os mesmos. Agora, EPIs específicos que atendam a alta temperatura não são necessários. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Desculpe, deixa eu procurar aqui. Aqui. Desculpe. O Jordi perguntou, pode informar se há intenção da ABNT CB22 na criação de norma específica de injeções de estruturas? Foi o Jordi que perguntou. Desculpe, Jordi. Então, Jordi, nós estamos iniciando uma comissão técnica de trabalho, um CT, para a elaboração de uma norma de reabilitação de estruturas. E dentro dessa norma tem um dos capítulos, é uma norma que envolve 10 seções. Uma delas aborda, se não me engano, é a quinta, né, Emília? Aborda especificamente as injeções. Agora, ainda não está a nível de ABNT. Vai ser lançado esse comitê técnico este ano, agora no IBRACON. Né? Mas já é o primeiro passo para que a gente faça o trabalho, elabore o texto base para a norma e apresente a ABNT para que a gente tenha efetivamente uma norma nossa, uma norma nacional adequada, né, às nossas necessidades. Ok? Deu para ouvir? Eu agora vou passar. Bom, as perguntas têm que vir pela coisa. Você mandou a pergunta para cá, eu aceito. Não posso. Não chegou aqui, não. Pode, Aqui. Pode aceitar uma pergunta feita verbalmente? Não. A sua pergunta está aqui. O gel acrílico perde água? É isso aqui que você perguntou. Não. Para arquiteto da TES. Não está entrando, engraçado. Essas modernidades, né? Não Os papelzinhos era mais fácil. Vamos abrir uma sessão aqui para entender a sua pergunta. E, gente, estamos encerrando a parte da manhã, por favor. Não, é uma pergunta simples. Como que é feita a emenda de sobreposição da manta com o plasticpegante massa? Bom, como nós recomendamos o biselamento feito com o maçarico, você passa com o maçarico, ou, se você quiser dar um reforço, você passa o plasticpegante em cima da camadinha de polietileno da manta. Essa é a nossa recomendação de biselar quente, é por conta desse polietileno, porque a aderência dele não é tão boa, ele não é um produto de fácil adesão. Então, você coloca o plasticpegante massa e bisela, como se você estivesse usando um mastic ou qualquer coisa assim. Isso tanto na de topo, quanto na lateral, quanto fechamento de rodapé. Mais alguma pergunta?
Ali, ó. Abduz? Sistema acrílico cimentício, que foi abordado pelo Vicente, esse acrílico não tem sensibilidade à ultravioleta? Não, ele é resistente à ultravioleta. Ele pode ficar exposto. Tá? Foi isso que a gente quis mostrar aí. Todos esses casos ele tá exposto. Inclusive, nós temos outras situações aqui no Rio, por exemplo, em cima do Banco Central, aí na Avenida Rio Branco, no Moinho Fluminense. Todos esses lugares, esse sistema acrílico está exposto. É o que ele contraria, no caso, as argamassas poliméricas acrílicas de um modo geral. Por isso que eu estou perguntando, é o contrário, as poliméricas não suportam o UV. Então, aí a questão da nomenclatura. Essa parte dos acrílicos, existe uma nomenclatura meio padrão que não é adequada. Esse produto não é argamassa polimérica. Não é. Ele é uma membrana acrílica. Não tem nada a ver com argamassa polimérica, inclusive porque não tem areia, não tem mais nada, é só produto e cimento. O próprio nosso produto para rígido, que é para estucagem, para umidade ascendente, umidade negativa, esse negócio todo, que é o HM 1135, da norma 11905, a gente até chama ele de argamassa polimérica, porque é mais fácil vender assim, né? O mercado está com aqueles nomes na cabeça, vai ficar mais fácil. Mas ele não é uma argamassa polimérica. Tá? Fica meio estranho a gente falar em membrana rígida, né? Mas ele é um compósito rígido, não é argamassa polimérica. Não é uma resina, não é um aditivo, então eu tinha imaginado pela tua apresentação que fosse um aditivo que colocava junto com o cimento para ele formar essa membrana. Não é. É o produto e o cimento. Então, no caso do rígido, é uma parte da resina para uma parte meia, em volume, para uma parte meia de cimento, e no caso do flexível, da norma 15885, ou HM 1144, é uma parte de produto e uma parte de cimento. Tá? Então, você faz essa mistura e aplica nas... Você prepara uma nata, no caso, é isso? É uma tinta, uma mistura com composição de... Mas não tem sensibilidade ao Vicente, que eu queria saber mais. Desculpa interromper, mas a gente já está com um horário avançado. Okay. Podemos debater isso lá no stand, eles estão presentes lá também. Fica à vontade, são coisas técnicas que a gente pode debater um pouquinho mais pessoalmente. Então, eu só queria lembrar a vocês que nós vamos retomar os trabalhos às 14h. Eu peço, de fato, que estejamos aqui uns 10 minutinhos antes, para a gente efetivamente começar às 14h. Muito obrigado.